A reunião de hoje é com o Rogério Arantes, ele é especialista em qualidade, processo, trabalha com a gente na consultoria, na Fera Consulting. Ele tem feito um trabalho em algumas locadoras de organização, de manutenção, na área de manutenção, estoque, logística. E é uma honra, Rogério, estar com você aqui hoje. A sala está lotada. O que eu coloquei no início, ainda todos não tinham entrado. Eu vou estar fazendo a mediação e quem tiver perguntas, são 5 passos, então você não precisa deixar para o final para colocar as perguntas. A cada passo que o Rogério for expondo, você pode fazer as suas perguntas, que a gente vai estar intermediando aqui. E o objetivo é você sair sem dúvidas, com um plano de ação mesmo para colocar a sua área de manutenção de uma forma mais organizada, mais produtiva e que te dê maior retorno financeiro. Então vamos lá, Rogério, a palavra é com você. Muito boa noite. Boa noite, a Adriana já fez as honras de nos apresentar. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né, nessa noite, poder ter a atenção de todos vocês, né, são pessoas que pararam alguma atividade, reservaram esse tempo para poder ouvir algo, né? E o meu papel aqui é contribuir, na verdade, pode ser que eu fale algo que seja irrelevante, mas algo que já foi até e já é praticado por vocês. Então, na verdade, se já é praticado, eu sugiro continuar se aperfeiçoando, e se não é, eu acredito que é uma oportunidade de começarmos, né, a praticar. Na verdade, todo esse conteúdo eu fiz com muito carinho, com muito dedicação, pensando no locador. Na verdade, como diz o tema, né, eu fui aonde as coisas acontecem, né, e eu, até em parceria com o Adriano, conversando, e temos 3 fatores que são os 3 fatores que eu vou atuar fortemente em qualquer locadora, né, e nas locadoras que eu já tenho passado, vai ser estoque, logística e manutenção. Só que a manutenção, ela me chamou muita atenção, porque a manutenção, eu vou dizer que é onde tudo para, né? Você pode ter uma boa gestão de estoque, você pode ter uma logística muito eficiente, mas se a sua manutenção ela não te dá essa proteção de você ter o equipamento da forma certa, feita a manutenção com seu checklist, identificado, para o cliente poder, ou seja, o locatário poder utilizar aquele equipamento sem que ele venha a ter qualquer tipo de problema, eu acho que é de suma importância, principalmente nos dias atuais que estamos vivendo, pós, né, toda essa onda que estamos ainda sofrendo consequências, mas o fator de diferencial que vai ser nesse momento vai ser justamente o fato de podermos enxergar a manutenção de uma forma diferente. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês 5 passos, tá? Oh, legal, Fábio. Puxa, eu tô enxergando aqui, é o Renê. Renê, parabéns, Renê. Obrigado aí pelo prestígio, tá? Eu tô vendo que ele está dirigindo, né? Tá se deslocando, né? E ele está conectado aí. Puxa, muito obrigado. Legal. Na verdade, eu faço parte, né, do grupo Fera Consult também. E hoje eu quero falar sobre 5 passos, né? Na verdade, quando eu falo de passos, né, é uma forma de simplificar aquilo que eu diria como fundamentos, né? Porque qualquer construção que vamos realizar, ela precisa ter um fundamento, né? Então, quando eu estou falando de passos, eu estou falando de pilares, de fundamentos. Então, o primeiro passo é imprescindível, eu tenho falado muito, né? Eu bato muito nessa tecla, sem sombra de dúvida, é muito importante. O primeiro passo é a implementação do programa 5S para locador. Sem sombra de dúvida, esse vai ser o primeiro divisor de águas que a sua locadora ela pode ter. Por quê? Quando eu vou utilizar, né, e vou implementar o programa, eu vou fazer o quê? Eu vou implementar o primeiro S, que vai me dizer o quê? O que realmente eu preciso. Porque temos o hábito, né? Isso é um fator que é próprio do ser humano. E o locador, como ele tem muito valor no capital dele, muito valor agregado, então ele sempre tem o pensamento, puxa, eu vou utilizar isso aqui um dia. E ele vai deixando, mas esse é o pensamento, né? Eu falo porque eu tenho visto isso nas locadoras que eu tenho passado, eu tenho observado isso. E daria para se fazer um museu de tantas coisas que temos, né? Só que a pergunta é, realmente,
eu vou utilizar? Porque todo o capital que eu tenho parado de equipamento, se eu não for utilizar, realmente eu só estou ocupando espaço. E eu estou ocupando uma demanda, porque quando eu tenho que fazer, um exemplo, um inventário do meu patrimônio, todas essas máquinas que estão paradas e eu não estou utilizando, eu estou fazendo o quê? Estou inventariando, eu estou tendo um desgaste muito grande. Você quer perguntar, Adriana? Inclusive, a parte de manutenção, as pessoas têm, às vezes, um estoque de peças gigantesco, só que são peças que não utiliza mais nas máquinas, porque a cada modelo que as máquinas vão, que eles Vai vão ser trocando as atualizado. máquinas, aquelas peças não servem mais. Então, você vai nesse estoque das locadoras, tem uma série de peças para manutenção, só que as peças não quer dizer que aquelas peças ele vai utilizar para as máquinas que ele tem hoje, né? Sim, com certeza. E olha só como é um detalhe, né? Eu acho que é muito importante nós temos esse foco, né? Porque, olha só, uma vez que eu entendo que eu tenho a necessidade de aplicar um centro de utilização na parte de manutenção, isso, normalmente, quando eu falo nisso, é muito fácil você aplicar isso no escritório, muito fácil aplicar isso na logística, no estoque vai te dar um pouquinho mais de desgaste, mas na manutenção, porque de verdade, aonde acontece, onde é feito toda a transformação, porque a locadora ela não tem uma produção. A locadora ela vai ter uma equipe formada e especializada de manutenção. E a manutenção do equipamento, ela que determina a locação dele ou não. Só que, como eu estava falando, esse é o primeiro passo. Então, eu preciso ter a minha manutenção somente com aquilo que eu preciso, realmente aquilo que é útil e pertinente ao dia a dia, porque é interessante, quando você vai até a manutenção e você começa a observar o dia a dia dos mecânicos de manutenção, seja ele de máquina elétrica, de máquina a combustão, é muito interessante. Como que esse primeiro S faz total diferença? Porque acontece a situação que o mecânico ele precisa procurar um cabeçote de um motor e ele vai pegar atrás de outro equipamento. Quando pensa que não, ele vai lá, ele tropeça, cai, por quê? Tem um equipamento que ele não precisa estar ali naquele local. Então, a utilização ela vai me liberar espaço e realmente eu vou ter só o que eu preciso. E quando eu falo de organização, não é tão somente eu tirar as coisas que eu não preciso, mas vai se aplicar no quê? Eu só vou ter o que eu preciso, mas organizado, ou seja, de uma forma ordenada. E o senso de limpeza, ele vai nos dizer o quê? Olha só que um chavão, né? Toda vez que você vai na manutenção, por regra, todo mundo tem a visão e a aceitação que a mecânica ou a manutenção ela tem que ser suja, correto? Só que hoje eu venho dizer que é muito pelo contrário, porque quanto mais organizada e limpa a minha manutenção, maior velocidade e assertividade nas atividades eu vou ter. Então, é muito importante esse fator da limpeza, porque sujou, limpou. Só que isso, no dia a dia, isso é um fator cultural. Então, precisa se implementar no dia a dia, mas são fatores simples. Eu estou falando do primeiro passo ainda. A parte da padronização. Eu vou dar um exemplo sobre padronização, porque a padronização, ela minimiza a variação, minimiza o erro. E quando eu falo do erro, é algo que me preocupa, porque quando você vai na manutenção e você observa um mecânico de manutenção, ele procurando peça para fazer a manutenção de um equipamento, qual o primeiro pensamento que você vem na sua mente? Você fala, puxa, que legal, né? Ele está fazendo um esforço muito grande para ele fazer o quê? Ele consertou o equipamento e deixar esse equipamento apto para que ele possa ser locado. Só que a minha pergunta é, quanto tempo ele vai gastar nesse processo? Por quê? Não está padronizado, não tem um lugar definido, não está identificado. Então, isso é muito importante. Na verdade, eu só estou dando uma pincelada nesse primeiro passo, e a parte da disciplina, que é onde eu acho que a grande maioria tem a dificuldade, porque eu já visitei muitas locadoras, e para fazer os 4 passos não é difícil. Fazemos isso rápido e com muita eficiência. Só que depois de 3 meses, aí que entra o grande detalhe. Porque não é um fator de fazer hoje, mas é o fazer sempre. Então, isso está ligado à disciplina. O quanto eu tenho de disciplina e o quanto eu estou comprometido com isso. E aí eu quero ressaltar até um ponto para você, dono de locadora, locador. Isso é muito importante, porque a sua decisão que determina o resultado do programa, porque a alta direção da empresa ela precisa estar comprometida com esse programa, porque uma vez
que os funcionários eles conseguem enxergar que os donos da locadora eles querem uma mudança, né, de ambiente, uma mudança de cenário, um melhor resultado para o seu dia a dia, eles vão fazer, porque existe uma cobrança, ou seja, existe uma exigência que vem de cima para baixo. Já tentei fazer o contrário, mas é muito esforço e não dá em resultado. Tentamos implementar com a equipe de manutenção, todo mundo fechou, legal, o time está lá fazendo gol. Só que uma vez que a diretoria da locadora ela não entende a importância do programa, acaba comprometendo a continuidade. Então é muito importante que a diretoria ela compre essa ideia e entenda quais são os benefícios, né? Ok? Alguma pergunta? Pode dar andamento, Rogério, que eu estou acompanhando o chat. Tá, perfeito. Então vamos seguir. Então, na verdade, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é implementar na sua locadora o programa 5S. Eu não diria nem programa, eu poderia dizer uma filosofia. O 5S ele não é só para a sua locadora, ele é para a sua casa, para a sua vida, para o dia a dia. Ok? O segundo passo, qualidade. Quando eu falo de qualidade, eu não estou falando de um sistema de gestão de qualidade ainda. Os próximos passos à frente falaremos. Mas olha como é importante. Eu quero falar de qualidade em 3 fatores. Quais são eles? A qualidade do profissional, se ele está qualificado a fazer a função que ele se propõe a fazer. A qualidade do produto, ou seja, do equipamento. E a qualidade das peças que eu estou utilizando. Eu preciso avaliar esses três fatores de suma importância. Por quê? Porque a partir do momento que eu não tenho a garantia da qualidade do profissional que está fazendo a manutenção, eu tenho uma estatística muito grande de meu equipamento voltar. Isso é até um ponto que eu tenho conversado com a Adriana, porque é algo que me preocupa. E eu já presenciei isso acontecer, de um mecânico realizar manutenção no equipamento, esse equipamento ele foi locado, ele foi para o cliente começou a utilizar ele, o cliente fez a locação para uma semana. O cliente foi utilizar ele e no primeiro dia, essa máquina ela apresentou um problema. Ela deu uma avaria e o cliente não conseguiu dar continuidade no uso. Ele entra em contato com a locadora fala, eu vou fazer a substituição. Só que aí a minha pergunta que entra, né? Por que eu tenho que fazer a substituição de um equipamento que foi feita a manutenção? E olha o custo que eu tenho, né? Aí a Adriana está aí comigo, ela pode me falar um pouco mais o quanto que representa esse custo, né? Porque não é só o custo de você trocar o equipamento, né? Você tem a questão comercial e você tem até a logística mesmo, que você precisa ir lá, levar um novo equipamento e trazer o equipamento que você já havia deixado lá para fazer uma nova manutenção. Ou seja, você vai ter que fazer a manutenção 2 vezes. E uma vez que eu preciso fazer a manutenção 2 vezes, isso é uma interpretação que eu vejo muito clara, isso é uma quebra de qualidade, porque se eu fiz a manutenção, eu preciso fazer ela de uma forma assertiva, que ela vá e cumpra o propósito dela, mas ela não volte antes, correto? E quando eu falo, esse é o fator que eu estou falando referente à qualidade. Agora, quando eu pego na questão do equipamento, qual é o equipamento, o tempo mínimo que vocês utilizam no equipamento? Sabe por quê? De repente você tem um equipamento lá, você está utilizando ele 5 anos e você só está fazendo algumas substituições de peças e a cada vez que ele sai para o cliente, ele volta, você acaba tendo um custo muito alto nessa manutenção. Então, é onde você precisa fazer uma avaliação sobre como que está o seu equipamento. Ele atende ainda a fazer manutenção? Porque, olha só, você tem um equipamento, ele já está há 3 anos, né? A Adriana ela fez um estudo, falamos muito sobre isso, e olha só, você fez há 3 anos com esse equipamento e você está fazendo substituições de peças. Só que o que acontece? Você começa a enxergar que toda vez que ele vai para o cliente utiliza um pouco da capacidade da máquina e essa máquina apresenta algum problema. E isso acaba voltando para você. Então, é o ponto de decisão de você avaliar e falar, realmente, esse equipamento ainda, ele suporta essa manutenção? E o outro ponto, sim, é a qualidade das peças. Porque se eu tenho um equipamento que ele é muito bom, ele está dentro de um prazo aceitável, só que as minhas peças, eu estou pegando peça de... Eu não vou falar de segunda linha, né?
eu vou falar uma peça paralela, vou dizer dessa forma. Ou até mesmo, existe, na verdade, até peças recuperadas. Não tem nada contra. Se ela cumprir o propósito dela, não, se isso tiver validade, ok, porque a minha preocupação são dois fatores, né? A sua manutenção, ela tem um tempo efetivo de trabalho e, normalmente, se eu fizer manutenção em algo que eu não vou utilizar ou não vai ser utilizado corretamente, isso é um desperdício. Então, não existe nada mais improdutivo do que fazer algo eficiente que eu não vou utilizar. Então, é muito importante eu avaliar esses três fatores. Então, de repente, fala, a minha manutenção está com problema de qualidade, mas a falta de qualidade está onde? Está nos profissionais que não, eles não têm a habilidade necessária para desenvolver a função que estão fazendo, eles precisam de um treinamento, de um acompanhamento, de um checklist, de um norte do que fazer. É das minhas máquinas que elas já excederam o meu tempo de uso ou está relacionado às peças que eu estou utilizando? Então, esse é o segundo passo. Quando eu falo de qualidade, está ligado a esses três fatores: pessoas, máquinas e peças de reposição. Ok? Rogério, tem uma pergunta Oi. aqui do Miguel. Se existe um percentual de custo de manutenção que dá um start para a troca do mesmo equipamento? Essa, Miguel, eu vou te responder porque eu já tenho feito esse estudo em algumas locadoras e a gente, comprovadamente, se a manutenção dos últimos 3 meses desse equipamento deu acima de 50% do valor de um novo, não vale a pena você continuar consertando o equipamento. Já é melhor substituir, porque a partir daí o equipamento novo, a durabilidade dele, essa questão da troca, da logística, que o equipamento acaba quebrando na obra. Então, não vale a pena você consertar um equipamento quando o conserto fica acima de 50%, porque você não pode considerar só as peças, você tem que considerar as horas também da sua manutenção, que a sua equipe de manutenção acaba ficando envolvida no conserto desse equipamento. Tem uma pergunta da Núbia, Rogério, para você. Qual a quantidade de peças ou de itens para manutenções preventivas? Então, quando se fala nesse processo de padronização, na verdade, eu vou ter normalmente, eu costumo classificar como eu vou ter região que eu vou ter uma saída muito boa de andaimes, né? E a manutenção do andaime, ela não é tão complexa. Agora, eu vou ter, na grande maioria, uma boa saída de bitoneira, eu vou ter uma boa saída de martelete, de um compactador. Só que olha que ponto interessante, né? Eu preciso entender qual que é o item de maior saída, porque de repente eu poderia falar para você aqui, ó, você compra 10 peças de reposição de cada item, só que tem item que você tem em locação apenas uma vez no mês. Então, na verdade, eu preciso classificar, primeiro passo, né? Classificar o que é o equipamento quente, o que é equipamento que eu tenho uma alta saída, um alto volume. Então, esse equipamento eu não posso deixar faltar peça, eu tenho que ter no mínimo estoque para mim conseguir fazer 2 manutenções e eu colocar esse equipamento para a rua, para o meu locatário conseguir utilizar esse equipamento. Acho que Ok? respondeu, Rogério, é isso mesmo. Principalmente, tem alguns equipamentos que dão mais manutenção, ferramentas elétricas, tudo isso. Então, você precisa ter um estoque mínimo, sim. Porém, levar em consideração as marcas que você tem e essa rotatividade dos equipamentos que geralmente acontece nas locadoras. Agora, compra de uma marca, da próxima vez compra de outra e vai comprando de outra e as peças, às vezes, para manutenção não são as mesmas. Por isso que algumas locadoras têm um estoque muito alto de peças. Pode dar andamento, Rogério. Perfeito. Vamos lá, deixa eu só... Olha só que detalhe interessante, né? Agora eu estava falando, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, olha só. Isso, eu não sei se vocês conseguem ligar, né, essa relação a compras com a manutenção. Eu não sei se no dia a dia de vocês conseguem enxergar isso. Por quê? Eu estou falando? Porque compras, olha só, né? Ainda essa semana eu falava com um locador e eu enxerguei isso muito claro, né? Eu tenho uma equipe comercial, eu até falei na outra live, essa equipe comercial ela está voando, é uma equipe comercial que ela é muito agressiva, muito boa, boa de mercado, boa de visitar a obra e vai para cima, ok? Só que aí eu preciso ter minha logística ajustada, o meu estoque controlado
e eu preciso ter minha manutenção em dia. Só que muitas vezes a minha manutenção ela tem paradas. E toda vez que eu vou falar de uma parada em uma manutenção, é algo que eu, particularmente, quando eu enxergo, eu fico preocupado, porque olha só que detalhe interessante. Eu vou abrir esse ponto para vocês, só para vocês entenderem o quanto que compras está comprometido com o processo de manutenção. Foi aberto um martelete e vai ser trocado um componente. Só que se abriu esse componente e foi verificado que não tem esse componente, foi utilizado o último e o ajuste no estoque não foi feito, não foi registrado o que acabou e não foi liberado o pedido de compra. Só que chegou esse pedido de compra para o responsável para realizar a compra e ele não conseguiu realizar essa compra. Ou seja, o mecânico ele teve o trabalho de abrir o equipamento, ele parou o que ele estava fazendo. Olha só, eu quero que vocês enxerguem o desperdício aí, né? Ele parou o que ele estava fazendo, ele pegou o equipamento, ele abriu o equipamento, ele ia trocar o componente, tem componente? Não tem componente. Ele faz o quê? Deixa aquele equipamento desmontado mesmo. Se tiver um nível bom de informação, ele vai deixar registrado, né, o que foi feito e as condições que está, né? Só que quanto tempo vai demorar até essa peça vir? Então, olha o quanto está. Alguém pode falar, puxa, mas isso é responsabilidade de quem está fazendo o controle do estoque. Só que aí eu pergunto, qual é a responsabilidade do comprador, né, pertinente às peças? E se está faltando alguma coisa, porque precisa ver, como eu entendo que a locadora, todas essas partes fazem parte de um time, cada um tem um papel fundamental dentro desse time. Então, precisa haver esse engajamento entre manutenção e compras, até para medir a peça que eu estou comprando, realmente ela tem qualidade? Porque não é só eu comprar uma peça com prazo bom de entrega, uma peça que vai ser uma relação bem atrativa, né, de quantidade, mas assim, a qualidade dessa peça, ela está atendendo a minha manutenção? Então, é muito importante essa relação de compras com a manutenção, porque uma vez que tiver alinhado esses dois, vamos ter um tempo menor de parada. Porque existem itens que são itens de valor agregado alto e eu não consigo ter essa reposição muito deixada em estoque. Então, é importante eu ter o quê? Essa conversação, né? Esse diálogo, né? Essa interação com a manutenção e compras. Chegou alguma pergunta aí, Adriana? Chegou. A Kelly falou aqui que foi, na verdade, um comentário, que nas ferramentas elétricas está muito difícil manter estoque. É verdade, Kelly, até porque Sim. o custo das peças cada dia está mais alto e são muitas peças, né? É um estoque muito alto, mas é o que também dá mais problema nas locadoras. Então, ter esse equilíbrio, normalmente tem alguns sistemas que dão esse nível de peças que são mais trocadas, as que você precisa repor, se você consegue colocar um estoque mínimo, alguns sistemas também permitem, para facilitar esse processo de compra e estoque das peças. E até pensando nisso, o Kelly, eu acho que até entra na parte que eu falo muito, né? E normalmente quem está na manutenção tem dificuldade, os próprios mecânicos. Eu acompanhando os mecânicos no dia a dia, eu pude observar isso, eles têm dificuldade de estar registrando, porque a demanda deles é tão alta, né? Eles estão sempre correndo, fazendo, mas é importante criar um hábito, né, de começar a registrar, porque qual é o tempo de vida útil, ou seja, quanto tempo suporta, por exemplo, um motor de indução? Quanto tempo ele suporta no equipamento dele? Aí é onde que eu sinto falta, né? Na verdade, eu tenho trabalhado em prol disso, de termos um diário de bordo sobre equipamento, um registro da vida do equipamento. Porque com base nesse registro, a gente volta no outro ponto da qualidade que eu estava falando sobre trocar o equipamento, substituir o equipamento por um novo, quando eu começo a pegar o histórico dele, ó, quantas vezes ele está dando problema. Então, na verdade, compensa eu fazer essa manutenção. E detalhe, né? Eu preciso ter pessoas comprometidas, né, na manutenção, porque existe um exemplo, tem um equipamento que você fala, ó, eu não vou utilizar mais ele. Mas, normalmente, esse equipamento, você tomou a decisão que não vai ser mais utilizado. Ele possui peças e componentes que podem ser utilizados. Só que aí tem um ponto que eu acho que é bem difícil, né? Precisamos ter atenção, né? E às vezes não vem essa hora. E quando você vai atrás do seu equipamento, do seu patrimônio, só está a carcaça dele só, ele já foi desmontado, foi utilizado as peças para fazer manutenção de outros equipamentos
e acabou que você perdeu um patrimônio, porque tirou uma peça, tirou outra, tirou mais uma, como pensa que não, você não tem mais nada do seu equipamento. Então, o importante é justamente entendermos, né, qual que vai ser o ponto de virada dessa chave. Né? Então, eu acho que é importante, até voltando um passo, né, da qualidade, registrarmos, né, qual que é esse histórico, chamado de diário de bordo do meu equipamento, do meu patrimônio. E completando o que a Adriana falou, a questão, eu acho que é importante manter um estoque, normalmente, eu sempre vou dizer que o ideal é trabalhar com estoque mínimo, né? Porque o estoque é capital parado, ele não agrega valor. Só que, se pensando em manutenção, eu não posso trabalhar sem estoque também. Então, mais uma vez, eu reforço a questão de entender quais são os itens, né, que têm maior saída. Mesmo dentro da classificação, eu fiz a separação de itens elétricos e itens a combustão. Dentro dos elétricos, quais que vão ser os itens que têm maior saída? Porque aí eu posso classificar, eu vou deixar 3 peças de uma, 4 de outra, 2 de uma, isso na melhor forma, porque a ideia é termos um mínimo ao ponto de não termos nada, de não ficarmos sem nada, perdão, corrigindo, para não ficarmos sem esses componentes, ok? Em algumas peças, você não consegue comprar uma peça, assim, uma quantidade mínima. E isso complica, porque às vezes só precisamos daquela peça e as fábricas não aceitam devolução. É verdade, Kelly, a gente tem enfrentado isso em algumas locadoras. Inclusive, tinham uns rapazes que assistiram a minha live, que me procuraram depois, que eles estavam iniciando montar uma distribuidora de peças. E eu achei a ideia fantástica, porque eu falei exatamente, se você tem distribuidoras que vendem a peça, às vezes até 5% mais caro que você comprar na fábrica, só que você consegue comprar uma peça, 2 peças, vale muito mais a pena do que você comprar 10 peças e deixá-la parada no seu estoque, e às vezes você não vai utilizar e você tem equipamentos de outras marcas. Então, a questão de alguns locadores está iniciando, principalmente aqui em São Paulo, abrir umas pequenas distribuidoras de peças, eu acho que vai valer muito a pena para os locadores. Ó, o pessoal colocou aqui, a gente podemos montar uma lojinha online de troca de peças que temos parados nas nossas locadoras. Excelente, Miguel, É isso aí. excelente mesmo, porque isso todas as locadoras que a gente Sim. vai tem esse problema. Então, se vocês montarem aí uma lojinha online de troca de peças, acho que vai melhorar o mercado para todo mundo. Vale muito a Sim, pena com mesmo. certeza. Muito Já bom. tem aí uma startup para iniciar. Vamos lá, Rogério. Vamos, olha só como é importante, até pegando esse ensejo aí, eu acho que também, quando fala na questão das peças, né, eu acho que é importante também até essa parte de compras, né, eu acho que o trabalho de compras é um trabalho muito, eu trabalhei muitos anos fazendo essa parte, eu gostava muito, que é você conseguir a melhor peça no melhor preço e na melhor condição. Então, de repente, o Kelly, é fazer um trabalho forte com a equipe de compras para ver o que ele consegue, porque normalmente o meu fornecedor ele vai querer me fornecer um pacote com 10, com 100, só que pensando num formato enxuto, né? Eu não preciso de 10, eu preciso de 5. Você vai me vender 5? E tentar desenvolver alguém que consiga oferecer esse produto dentro dessa minha necessidade. Isso é um planejamento de desenvolvimento, de desenvolver, na verdade, essa compra ideal para o meu modelo de negócio. Uma pergunta agora, Adriana. Você. Vamos lá. Ele colocou aqui que é da Andraus. Eu já fui na Andraus, já fiz um trabalho lá. Realmente, vocês têm bastante peças lá. O Fernando falou que também tem bastante peça parada. Então, sabe, talvez vocês não precisam começar com uma loja virtual, mas poderiam criar um grupo no WhatsApp de troca de peças. Se vocês quiserem, eu monto aí o grupo, só que eu não tenho locador, então vocês vão trocando as peças aí, porque é muito legal isso, gente. Muito legal Legal. mesmo. Ó, ela já está pensando em desenvolver algo para levar as locadoras associadas do Sintec. Ótimo, ótimo Olha mesmo, só, né, a Kelly. ideia que está surgindo, né? Excelente Que ideia. bacana. Começa com um grupo onde os locadores colocam as peças ali que tem à disposição para trocar e entra ali só quem tem o objetivo de ver se tem essa peça. As pessoas que estão procurando colocam a peça lá. Eu acho que pode melhorar bastante essa questão do estoque das locadoras e melhorar a agilidade também no processo de manutenção, porque
todas as locadoras que eu passei até hoje têm estoque de peça parada, todas. Ó, a E Suelen não também é pouco, né? colocou, que é do interior de São Paulo e também tem um estoque parado. Olá, Rogério, fica para você aí ajudar a Kelly, vocês criarem um grupo aí no Não, WhatsApp só sim, para troca de peças. sim, eu acho que, na verdade, isso vai facilitar tanto e vai fortalecer muito mais, né, essa cultura, né, de interação e engajamento que existe, né, dentro do segmento de locador. Eu acho que é sensacional essa ideia. Eu gostei muito. Muito boa mesmo, né? Depois E você entra em aquilo que, de contato com a repente, que Kelly não... lá. Ó, ela mandou até... O Miguel mandou até e-mail aqui já. Legal, Miguel. Ó, A gente vai incluir também. mas olha só como é interessante, né? Aí eu volto lá no primeiro S, né? Que é a utilização. E se for, quando eu normalmente eu vou implementar, né, dentro da locadora esse programa, eu sempre eu caracterizo que nem tudo eu tenho que jogar fora. Isso é muito importante. Nem tudo é sucata, nem tudo é lixo. E aquilo que não é útil para você pode ser útil para alguém. Então, na verdade, tendo essa modalidade, de repente acabamos já de desenvolver, né, uma parceria muito forte dentro do grupo. É possível trabalhar justamente com peças? O Douglas está E, perguntando aqui se é possível o locador trabalhar just in time com peças. Olha, só se tivesse mais distribuidoras, né, Rogério? Se tivesse então, mais na distribuidoras de verdade, peças, sim. então, até seria interessante, mas eu vejo que isso precisa ser desenvolvido, na verdade, porque o Just in Time, ele prevê, o ideal dele é estoque zero. E aí você está falando de um sistema puxado, né? Que é diferente do empurrado. O empurrado é montadora, tem um monte de peça, lá eu pego a quantidade que eu preciso, monto e eu continuo com o meu capital parado. O Just in Time, ele visa totalmente o contrário, né? Ele fala, ó, estoque zero. A ideia dele é ter o É, estoque mínimo do mínimo mesmo, mas ao tem que. ponto que eu só vou ter a peça, olha só, eu só vou ter a peça quando alguém solicitar o equipamento. Mas aí tem que Se pensar eu for direitinho. trazer isso para o segmento de locadora, né, então seria mais ou menos nesse ajuste. Então, realmente precisaria de mais fornecedores relacionado à logística, né, dessas peças, né, de como que seria, né? Porque aí você não deixaria o estoque, né, com você. Esse estoque ficaria no seu fabricante, no seu No fornecedor. distribuidor, no caso, né? Porque para um Isso, fabricante, ele mandar uma peça é inviável também. Então, isso seria se tivesse grandes distribuidores de peça que conseguisse fazer isso, entregar rápido via Sedex, alguma coisa assim, você conseguiria diminuir bem os estoques. sim. Mas é bem interessante, Douglas, a sua pergunta, mas eu acredito que pode ser um projeto para o futuro, pensando na agilidade, né, e redução de custo, né, diretamente, né, e você não tem um capital parado, bem interessante. Tem mais alguma, Adriana? Eu vou seguir. Não, a Kelly colocou o contato dela aqui, Rogério, para você. Então, Perfeito, depois você entra em contato para montar esse grupo aí de troca de peças. deixa comigo. Farei isso. Obrigado, Kelly. Esse quarto passo é muito importante, né? Eu trouxe ele porque eu fiquei alguns dias acompanhando, eu fiz questão de acompanhar a manutenção. Eu sou o cara do processo, da qualidade, então normalmente eu estou mergulhado dentro desse cenário, dentro da logística, dentro do estoque, eu vou estar mergulhado e se precisar, eu só não vou falar que eu vou estar fazendo a manutenção do equipamento, e eu vou estar utilizando o tempo e a vaga de outro profissional, e não vou estar fazendo a minha parte, mas normalmente eu vou estar bem envolvido. Só que um ponto que me chamou a atenção, né? O quanto que você, locador, você está visitando a sua manutenção? Quais são os olhos que você tem? Porque falamos a princípio que a manutenção é a parte mais, como é que eu posso dizer? Aonde, Sensível, né? É a parte mais sensível. sim, eu diria assim, é onde está parado o seu capital, na verdade. É, Se você tem é o máquina dinheiro. conforme, você loca. Se você não tem máquina conforme, você não loca. E a locadora, a ideia do negócio, o projeto de negócio dela é justamente esse. É o quê? É estar sempre tendo essa rotatividade. O equipamento chegou, fez a manutenção, pôs o equipamento em condições de uso, voltou o equipamento para o cliente. Então, olha só como é importante a questão de eu ir à manutenção. Como que a minha manutenção ela funciona no dia a dia? Será que o meu mecânico está usando o equipamento correto?
será que eu, ó, aí eu vou me colocar na condição também, será que eu, dono da locadora, eu estou fornecendo todo o equipamento que ele precisa? Porque, olha só como é interessante, existe uma ferramenta dentro do Lean, é, é uma ferramenta que eu tenho implementado nas locadoras também, e ela é bem interessante, ela fala sobre o setup rápido, ou seja, é uma parada rápida. Então, você tem o seu equipamento, ele desceu para manutenção, ele ficou 2, 3 dias e ele não ficou apto para voltar para ser locado, isso é um prejuízo que você está tendo. Então, é muito importante você entender como que funciona a sua manutenção. Não a forma que foi proposta, né? Que, não, chega, troca, mas olhar de verdade com um olhar crítico. Na verdade, como se você fosse um auditor, olhar sua manutenção e não se conformar, porque de repente você chega na sua manutenção e você enxerga ela meia fora do eixo, não está ajustada, não está organizada, e você aceita isso porque, legal, está saindo equipamento, eu estou conseguindo locar, mas eu estou utilizando a capacidade máxima da minha manutenção, porque eu tenho contato com alguns mecânicos de manutenção, e, poxa, são pessoas que têm um know-how muito bom, têm um conhecimento muito bom, são especialistas, só que é a minha pergunta, eu estou utilizando a capacidade total da minha manutenção, porque é importante eu fazer essa visita e lá na manutenção ver como que acontece, quanto tempo se gasta, porque uma coisa que eu enxergo, né? Quanto tempo é para fazer a manutenção de uma furadeira? Se você perguntar para um mecânico, ele fala, depende. E realmente é muito relativo, mas eu preciso ter o quê? Um tempo padrão. Eu preciso estabelecer, uma vez que eu entenda qual é o tipo de problema que é recorrente, que ele acontece constantemente, quando o equipamento sai e ele volta, eu preciso, aonde que entra a questão do histórico, né? Uma vez que eu tenho esse histórico, eu já consigo identificar com mais clareza. Eu não fico caçando o problema. Eu vou ser objetivo. E quando eu sou objetivo, eu consigo fazer o quê? Resolver o problema no menor tempo, porque aí essa parada, esse setup, vou pegar o conceito da Fórmula 1, sabe, o pit stop, eu vejo o mecânico de manutenção, a equipe de manutenção, como aquela equipe da Ferrari, sabe? Só que cada um tem que estar com a sua ferramenta na mão, com a sua especialidade na mão. Se é uma máquina a combustão, tem que ir para quem conhece de máquina a combustão e desenvolver esse trabalho. Então, é muito importante cada um ter a sua ferramenta e saber o que fazer no momento certo, porque o maior tempo de máquina parada na manutenção, isso não agrega nenhum valor para a locadora. Então, é importante enxugarmos esse tempo, um menor tempo. Não um tempo confortável, porque normalmente você vai perguntar, 3 horas, 2 horas. E eu sempre pergunto quando eu visito, esse é o seu melhor tempo? Só que, olha só, normalmente, quando você fala de tempo, normalmente vão se atribuir isso à qualidade. Bom, eu posso fazer rápido, mas não vai ser com qualidade. Mas isso aí é um equívoco, porque a qualidade ela está ligada diretamente ao tempo. Então, eu consigo desenvolver algo com qualidade num espaço curto de tempo. Ok? Então, esse passo eu deixo para você, locador. Visita a sua manutenção. Vê como ela está funcionando. No dia a dia, passa mais tempo na manutenção, dá uma olhada lá como que ela está funcionando, porque da manutenção que virá os melhores resultados. Como a Adriana mesmo comentou, a manutenção é a área mais sensível da empresa de locação. Então, é importante olharmos, muito com o resultado. Desculpa, sim, Rogério, mexe muito com o resultado da locadora, né? Sim, está diretamente ligado. Quantas vezes eu já não vi o equipamento, a locadora perdeu de locar o equipamento porque o equipamento não estava apto a ser locado. O equipamento já estava lá há mais de uma semana, só que o equipamento não estava apto a ser locado. Por quê? Aí entra os fatores, né? Não foi dado, não tinha peça, não foi dado prioridade, não tinha um componente, ficou esquecido o problema que era. Então, é importante, dentro desse contexto todo, sempre estarmos registrando. Tem a ficha. Normalmente, as locadoras têm a fichinha. Então, a ideia é justamente criar um registro. Quando saiu, quando voltou, tem um sistema. Então, utilizarmos realmente, né, o sistema que temos para deixar registrado sobre a integridade do meu patrimônio. Em quanto tempo eu vou conseguir utilizar ele? Porque se eu consigo utilizar o meu equipamento por 3 anos e ele me dando uma margem pequena de manutenção, ótimo. Porque isso vai ser justamente fazer o quê? O mais com menos. Eu não preciso ter que investir no equipamento novo, mas eu consigo ter o meu em condições de novo, porque eu tenho uma equipe de manutenção que está periodicamente fazendo a manutenção desse equipamento. Então, isso, voltando no ponto de ir ver, né,
e conhecer a manutenção justamente para entender o porquê. Porque se sua manutenção vai no equipamento e ele volta por N problemas, não é só falar, puxa, voltou, mas é descobrir qual que é a causa raiz, por que ele está voltando, porque de repente é um problema crônico que a gente pode resolver, de repente pode ser até que o equipamento ele não está apto, ele não suporta mais apenas pequenas trocas de alguns componentes, ok? Eu vi que está cheio de mensagem, Adriana. Tem um monte, vamos lá. Ó, sou Roberto Bento, solo locadora. Como vocês trabalham com os mecânicos para fazerem uma avaliação das peças que deveriam fazer parte do estoque? E isso tem que ser tratado com os mecânicos e via sistema também. Eu acho que se você consegue ter um sistema que você lança todas as peças, as máquinas que são mais trocadas, você consegue puxar essa curva ABC no sistema e levar para os seus mecânicos aprovar. Eu não só trabalharia com o sistema, mas também não só ouviria os mecânicos. Então, o sistema de algumas locadoras que a gente tem acompanhado, a gente puxa lá quais foram as peças mais trocadas nos últimos meses, e aí avalia o seu estoque, cruza isso com o seu estoque, mas sempre com os mecânicos, porque às vezes o fato também de você ter trocado mais peças no último mês, ou você ter consumido mais essas peças, não quer dizer que essas máquinas que vão dar mais problema nos próximos. Então, você faz essa avaliação, puxa a sua curva ABC das peças mais trocadas e leva para o seu mecânico de manutenção ou para o seu chefe da mecânica avaliar se essas peças sim seriam importantes estar no seu estoque mínimo ou não, porque isso pode variar também. Outra pergunta aqui, Rogério. Deixa eu só complementar essa, Adriana, e eu acho que é muito importante, na verdade, a participação, né? Você tornar um mecânico ou responsável da manutenção, ele participante do processo. Isso é um processo de valorização, porque ele é a pessoa que está à frente, na verdade. Quando você não consegue ir na manutenção, ser os olhos da manutenção, normalmente vai ter alguém responsável pela manutenção. Então é importante esse fato de delegar, né? Essa avaliação até para ele participar, né? Eu acho que é muito importante. Pode seguir, Adriana. Ele perguntou aqui, o Miguel, mas onde podemos fidelizar ou espantar? É a manutenção onde podemos fidelizar ou espantar a nossa clientela. Ele tem toda a razão. Qual o nome da ferramenta? Acho que é da ferramenta que você comentou. Sim, é uma ferramenta de gestão, na verdade, que ela é implementada. É o Miguel, né? Ok, Miguel, estou vendo ele aqui. Na verdade, é chamado de setup rápido, né? Que é a mesma ferramenta que é utilizada na Fórmula 1. É o mesmo conceito, né? Eles têm o fator de olhar, na verdade, fazer um setup no menor tempo. Mas quando eu falo no menor tempo, é realmente no menor tempo e com qualidade. Um exemplo disso é a Fórmula 1. O carro de Fórmula 1, em 21 segundos, você tem um setup. Só que isso foi uma construção, né, ao longo de anos, né, que foi se aprimorando isso. E foi focado. Então, na verdade, quando eu tenho foco, né, de reduzir o meu tempo de manutenção para aumentar, e normalmente o conceito normal, aumentou a minha demanda de manutenção, o que é feito? Aumenta a contratação. Aí a Adriana vai chegar no outro lado e ela vai falar, ó, a sua folha aumentou. Aí a parte da Adriana, não vou entrar nessa parte. Mas é muito importante fazermos esse dimensionamento, né? Até entendermos, né? Normalmente eu fazia muito isso. Qual é a capacidade de manutenção? Dia. E de cada mecânico. Qual é a capacidade? Então, a ferramenta, só para finalizar, essa ferramenta, ela vai ser conhecida como SMART, termo em inglês. Só que, para nós, no dia a dia, de verdade, o que funciona é setup rápido. É troca rápida. Ok? Qual que é a próxima, Adriana? Roberto Bento colocou aqui, produtividade é igual mais rápido, menor custo, maior qualidade, no menor tempo. Ele colocou aqui, apaga o menor tempo. Não, na verdade é isso mesmo. Quanto mais rápido, menor o custo, maior a qualidade, você vai ter uma locadora mais produtiva. E como esse é um setor crítico da locadora, manutenção, assim, de todos os números que a gente levanta da locadora, esse é um dos maiores números que a gente tem. E isso acaba afetando bastante o resultado da locadora. Então, quanto mais você investir no treinamento da equipe, no controle dos processos, você mais vai ter retorno. Então, até entrando nesse ponto, Adriana, você está colocando bem claramente a questão da padronização dos processos, o controle da qualidade, porque isso vai trazer retorno financeiro. E até entrando nesse ponto, Adriana, um dos motivos que eu escolhi a manutenção. Eu poderia ter falado hoje, né, de logística, eu poderia falar de estoque, mas eu escolhi a manutenção porque eu entendo que a manutenção
ela vai ser como o coração da empresa que vai estar fazendo o quê? Está com saúde a empresa? A manutenção dela está funcionando a todo vapor. Está, sabe, de verdade produtiva. Só que é muito importante porque eu só conhecer essas ferramentas, como eu estou falando aqui, é uma coisa. Agora fala assim, ó, vamos pôr ela em prática? Aí é outro detalhe, vamos pôr ela em prática? Então é muito importante a conscientização das ferramentas, dos resultados que são almejados, mas é muito importante não ficar só no, puxa, eu aprendi algo, mas eu falo assim, vamos pôr em prática? Vamos praticar? Então, é muito importante pegar esse conceito, você olhar a sua locadora e falar, puxa, a minha manutenção precisaria dar um up, ela precisaria ser melhor. Não estou falando que ela está ruim, porque ela está funcionando até hoje, certo? Não é isso. Mas a ideia é o seguinte, de eu conseguir melhorar, porque aí é um termo de melhoria contínua. Então, se temos capacidade de melhorar, aumentar, né, a nossa capacidade de manutenção e reduzir os nossos custos, por que não? Eu acho que no momento, uma das coisas que mais precisamos, né, Adriano, é que o locador ele consiga reduzir os custos com a sua manutenção. Tem mais perguntas aí, né, Adriano? Douglas colocou aqui, qual o melhor sistema para gestão da locadora na opinião de vocês? Olha, Douglas, essa é uma pergunta crítica, porque assim, depende do tamanho da locadora, vai ter o melhor custo-benefício. Então, a gente tem, para locadoras menores, sistemas para locadoras menores, que o custo-benefício é muito bom, mas quando a locadora começa a tomar um tamanho um pouco maior, ela vai ter que investir num sistema mais que tem um custo um pouco maior, mas que te dá mais relatórios, te mostra a parte de manutenção, te dá um controle melhor da locadora. Eu prefiro nem citar nomes aqui para não me comprometer, mas assim, quem quiser saber os que eu conheço 4 sistemas que, dependendo do tamanho da locadora, vale a pena investir em cada um deles. Eu posso passar depois para vocês. Mas depende do tamanho mesmo. Tem sistemas muito bons, mas que algumas locadoras não conseguem comprar pelo tamanho da locadora. Agora, tem outros sistemas que também são menores, que são bons, mas que para uma locadora muito grande, com várias filiais, fica complicado a gestão com esse sistema menor. O Rodrigo colocou aqui. Quem arrumou, quando, qual a peça foi trocada, foi testado por quem no Lean. É isso aí, Rodrigo. É isso mesmo. Na verdade, só complementar o que o Rodrigo falou, Adriano, isso é uma parte muito importante, e aí entramos até na base, né, no pilar do 5S, da padronização, que eu tenho um padrão de rotina, na verdade, nas atividades, e qualquer pessoa, até o diretor da locadora, se você for lá, você consegue saber qual é o status do equipamento. Então, realmente é isso mesmo, Rodrigo, certinho. Roberto Bento colocou, processo repetitivo tem que ser automatizado, padronizado. Fácil falar, difícil implantar. Realmente, eu, assim, o Rogério pode afirmar melhor que eu até, mas as locadoras que a gente tem passado, a gente bate muito na tecla, mas eu já vi locadora que conseguiu implantar. Eu já vi algumas locadoras que a gente visitou, que esse processo repetitivo tem funcionado e funcionado bem, e eles já conseguiram reduzir bem o custo de manutenção. Mas é difícil, é uma coisa que é todo dia, é um trabalho diário em cima da manutenção, cobrando, organizando. O Rogério pode até falar melhor. Na verdade, é um passo decisivo, né? Eu acho que a partir do momento que a diretoria da locadora ela decide, né? É uma decisão, né? Você pode trabalhar sem isso ou com isso. E a partir do momento que você decide trabalhar num formato enxuto, um pensamento de conseguir reduzir, né, com foco em redução, com foco em melhoria, com foco em qualidade, prazo. Isso é muito importante, por quê? Porque eu consigo fazer o quê? Dar um salto, né? Quebrar um paradigma de falar sempre foi nesse formato, sempre foi assim. Então é importante fazermos o quê? É realmente implementar, é fácil? Não. Mas aí é onde que existe a Fera Consult, né? A Fera Consult, ela foi desenvolvida, e de verdade, né? Ela foi desenvolvida pensando justamente em trazer solução. Pegar algo que é complexo e transformar em simplicidade. Então, assim, a ideia não é trazer uma ferramenta com um termo em inglês, implementar na locadora, como é feito nas montadoras automotivas, né? Agora faz assim que vai ser dessa forma. Pelo contrário, na verdade, é um trabalho de conscientização e de disseminação de uma ferramenta. Só que, a partir do momento que essa ferramenta ela dá um resultado,
Então, ela passa a ter uma aceitação, porque não basta tão somente a diretoria decidir, pô, eu quero que faça. Ok. As pessoas envolvidas, elas precisam entender o sentido. Sabe, normalmente as pessoas precisam falar, puxa, isso não faz sentido para mim. Dificilmente você vai conseguir implementar alguma coisa. Agora, se as pessoas comprarem a ideia, isso é uma venda também. Então, elas precisam comprar a ideia de que eu preciso trabalhar enxuto, eu preciso trabalhar no melhor tempo, eu preciso trabalhar com qualidade. E isso precisa de quê? Precisa de alguém que esteja acompanhando e passando as ferramentas passo a passo. Isso é muito importante. Mas, realmente, quem foi que falou, Adriana? Não é fácil, né? É um trabalho de construção. Por isso que eu falo muito sobre os princípios, né? Os pilares, né? Que é o 5S, é a base para o Roberto. A base, obrigado, Roberto, pela pergunta. É a base para qualquer sistema de gestão. Então, trabalhamos fortemente nisso. O Rodrigo colocou aqui, difícil implantar, mas possível. Eu já vi algumas locadoras com um processo muito bem executado, eu também já vi. A Núbia também da TOTS colocou aqui que ela está à disposição para apoiar no mercado rental, ela deixou o telefone aqui para quem quiser. E o Rodrigo complementou colocando aqui, mudança de mentalidade, é verdade, é uma mudança de mentalidade. O Fernando parabenizou a TOTS acredita no Brasil, estamos todos juntos. O Roberto colocou aqui, outra coisa é você criar uma boa manutenção para você poder cobrar um mau uso. Esse assunto é crítico. E como as locadoras têm tratado esse assunto? Você tem locadora que tem feito o trabalho de cobrança de manutenção com sucesso? Tenho sim. Sim, Eu tenho, né, de sim, alguns locadores que eu trabalhei, com que tem certeza. tido sucesso nessa parte de manutenção. E a questão de cobrar o mau uso, também tem locadoras que também têm tido sucesso na cobrança do mau uso também. Eles, eles entregam o equipamento em ordem, fotografa e depois, quando retira o equipamento, se está com problema, tem uma pessoa especializada que manda as fotos do equipamento antes e depois e consegue cobrar o mau uso sim. Rogério, você quer complementar? Na verdade, é muito importante, mais uma vez, a questão da documentação, né? Você ter documentado, porque você vai ter argumento. A sua equipe comercial, quando for negociar essa parte da cobrança, ela consegue ter argumento, né? Consegue ter propriedade, porque uma vez que você tem registro do seu equipamento, um histórico, ou seja, você tem um diário de bordo registrando todos os índices críticos que ele passou, as manutenções que foi feita, porque o cliente ele pode vir ligar e falar, não, eu peguei o equipamento assim, se você consegue contradizer e falar, não, pelo contrário, né, o equipamento foi entregue conforme, e na verdade o valor pertinente a essa avaria do equipamento por mau uso, na verdade, é X, e você consegue fazer essa cobrança, e você não consegue só fazer um trabalho eficiente, mas você consegue ter eficácia, ou seja, você consegue converter, né? Você consegue ir atrás desse resultado, que eu acho que é muito importante. Até um ponto, Adriana, eu acho que é bem interessante, algo que eu tenho pensado muito. Normalmente as pessoas vão relacionar o problema, né, dos equipamentos relacionado à manutenção. Mas tem esse ponto também que o Roberto acabou colocando, que é o ponto do mau uso. E eu pensando em um plano de ação, porque só entendermos isso não vai resolver o problema, nós precisamos criar um plano de ação. Na verdade, eu até tenho falado, né, já estou trabalhando nisso, né, num formato, para que consigamos desenvolver um passo a passo, mas não um passo a passo eu fazer uma cartilha, né, por 200 folhas, né, para o usuário ler, e o cara que está lá na obra, dificilmente ele vai ler. Ele não vai ler nada. Na verdade, criarmos um documento, ou seja, um descritivo, um passo a passo com algumas fotos, iniciações básicas, uso do equipamento. Se já tem, ok, mas tem equipamentos que eu sei que não tem ainda, e é muito importante, porque isso minimiza, né, essa margem de erro, o mau uso, né? Eu acho que é muito importante também ter um trabalho de conscientização para quem vai utilizar o equipamento. Algumas pessoas colocaram aqui, tá me ouvindo, Rogério? O Agora som, estou. tá? Algumas pessoas colocaram aqui que tem dificuldade em cobrar, outras que sempre cobram, e o Miguel colocou aqui que uma cobrança de orçamento de mau uso bem feito rende quase o mesmo que uma vendedora interna, mas isso, a venda tem que ser bem feita e a entrega tem que ser descritiva. Exatamente, a É isso entrega tem aí. que ser bem descritiva. E outra coisa, quem vai fazer também essa cobrança do mau uso tem que ser alguém que precisa ser treinado comercialmente, para você não perder o cliente. Eu também já vi pessoas fazendo essa cobrança de forma indevida, e aí você acaba até conseguindo cobrar um mau uso, mas perde o cliente. Então, mostrando A, profissionalmente, a, tecnicamente,
o mau uso, como ocorreu o mau uso e conseguindo reverter isso. A Suelen, ela colocou algo aqui, Adriana, que eu estou vendo, você vê se isso aqui, ela falou que ela tem dificuldade, Suelen, né, de Jesus Assis, né? Eu tenho dificuldade de cobrar. Na verdade, eu acho que é importante até entender qual que é a causa raiz, né? E criarmos, né, um processo. Eu acho que é muito importante criarmos um processo de cobrança, né? Pertinente a esse assunto de mau uso, né? Porque é algo que se você não se atentar para isso, se você for entrar na parte da Adriana, que é financeira, na verdade, você vai ver que no final do mês vai dar um resultado astronômico. Então, é importante ter uma atenção muito grande nisso. Porque, normalmente, é um fator assim, né? Tem pessoas que ela pega o equipamento, tem pessoas que vai cuidar como se fosse dela. Agora, tem pessoas que ela vai pegar o equipamento e falar, não é meu mesmo? E vai utilizar de qualquer forma, aleatoriamente. Então, é importante realmente, né? Desenvolver, o Suelen, desenvolver esse processo de cobrança, eu acredito que é muito assertivo, na verdade. E até pensando, acho que num ponto bem interessante, né? Essa cobrança, né? Ela vai acabar cobrindo um custo, porque você vai ter um custo com esse equipamento, não vai? Você não vai ter que fazer manutenção. Então, na verdade, é uma forma de você cobrir esse custo, porque senão esse custo, olha, eu estou entrando na área da Adriana, mas já vou sair já, Adriana. Esse custo ele vai sair do seu lucro, então é importante realmente você fazer essa cobrança. Uma vez que foi constatado, né, que houve mau uso, né, e houve uma avaria no equipamento, realmente tem que fazer a cobrança, com certeza. É isso mesmo, Rogério. Assim, não tem nem como falar minha área, sua área, porque a parte financeira e essa parte de manutenção, redução Ainda de... junto, né, Adriana? Tá juntíssimo, não tem como eu fazer uma consultoria financeira na locadora e não entrar nessa área, e não tem como você fazer o seu trabalho e não mostrar que dá resultado financeiro, né? O Fernando até colocou aqui que o processo de cobrança por mau uso, ele criou um processo desde o momento da locação, através do comercial, entrega técnica e na retirada uma inspeção bem feita. Caso apresente o problema ou a falta de peça, ele já consegue cobrar 90%, só que ele tirou do comercial essa negociação, ele deixou uma pessoa específica para fazer esse trabalho e aí teve um bom resultado. Legal. Muito bom. Eu acredito que é esse o caminho mesmo, né? De desenvolvermos uma mentalidade enxuta, né? Olharmos com carinho, com muito carinho para a nossa manutenção. Eu coloco a nossa, porque normalmente eu estou visitando, é um lugar que eu passo muito tempo, eu gosto de dar atenção, de ouvir as dificuldades, qual é a dor, né? Entender, né? Qual que é a dor do meu mecânico, qual que é a dificuldade que ele tem. Eu costumo implementar também dentro, né? Isso é uma ferramenta, acho que é o Miguel que gosta das ferramentas, né, Miguel? É o chamado GD, né? O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e o que está atrapalhando o meu trabalho. Isso é muito importante. Anota aí, locador, pode anotar. Isso aí não estava no escopo, não, mas acabou entrando. Vamos seguir, Adriana. Vamos lá. Pode continuar, Rogério. O quinto passo vai ser o quê? O sequenciamento. É uma coisa que tem me chamado a atenção, né? Na verdade, eu fiz alguma visita em algumas locadoras, né? E eu perguntei como que é feito, né? Então, normalmente, quem faz esse sequenciamento é o próprio mecânico. Ele vai lá, ele olha a máquina, pega e fala, não, vou fazer isso daqui. E, na verdade, vão ter mecânicos, né, que vão ter coerência, vai pegar, vai fazer análise do que tem no pátio para sair, que está apto a ser locado, mas tem mecânicos que ele vai pegar aquilo que é mais fácil, aquilo que é, de repente eu tenho 20 furadeiras, né, e vai lá pegar mais uma furadeira para fazer manutenção. E, na verdade, aquilo que eu estou precisando de um martelete não tem pronto. Então, essa parte do sequenciamento, é importante que alguém seja responsável, né, para determinar como que vai ser feita essa sequência. Existe um conceito básico, né, do chamado FIFO, né, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, de repente, eu posso compartilhar depois, se alguém tiver dúvida, me chamar no particular, eu compartilho com vocês. Existem umas 5 formas, né, de você fazer esse sequenciamento para que você consiga ter um melhor dimensionamento da sua manutenção. Ou seja, isso é o chamado o PCM, né, que acaba sendo atribuído a outras pessoas, né, mas não existe ninguém com esse título, né, que é o planejamento e controle de manutenção. Alguém que faz esse planejamento está preocupado, justamente, essa pessoa vai estar ligado diretamente ao comercial, vai estar ligado diretamente à logística e vai estar ligado a compras, porque ele vai estar vendo quais são as necessidades. Então, hoje pode ser que seja seu mecânico, ok, mas ele precisa definir, e realmente você precisa entender, né,
um passo fácil de você entender como que está sendo sequenciado é você ir até a manutenção e identificar, né? Quando que chegou esse equipamento? Pode ser que você se assuste. Você vai chegar o equipamento que é desde semana passada, ele está esperando lá e não entrou na fila. Então, o que acontece? Eu acabo tendo um equipamento parado muito tempo, sem ele ter a manutenção em função de uma não sequenciamento. Então, é importante eu criar, né? Trazendo esse quinto passo, criarmos essa regra de sequenciamento, porque aí eu consigo enxergar, na verdade, você pode sequenciar como, por exemplo, o item de maior valor, o item que tem uma maior saída, um item quente, eu vou sequenciar que eu não posso ficar sem esse item. Então, é importante eu criar essa regra de sequenciamento, porque não fica aleatoriamente, a pessoa pega o que ela quer, o equipamento que ela quer, e vocês não conseguem ter uma assertividade, um resultado assertivo dentro da manutenção. Então, é importante ter uma sequência. Existem algumas locadoras que elas trabalham com OS, ordem de serviço. Tem outras que vai trabalhar com OM, ordem de manutenção. E é importante eu ter essa ordem, essa rastreabilidade para entender onde que está meu equipamento, aonde está o meu patrimônio. Então, é importante termos atento nesse quinto passo, né, que é os olhos, né? Olhar, na verdade, onde que está o meu equipamento e qual é o sequenciamento, ok? Rogério, a Suelen colocou aqui que ela está entrando nessa linha agora, tentando entender melhor as causas dos principais problemas para saber se é mau uso ou se é uma inspeção mal feita. Acho que o caminho é esse mesmo. Entendendo a causa, você consegue fazer um plano de ação, não é? Na verdade, eu acho que é isso mesmo, Suelen. Suelen mesmo. É Suelen, né? Isso. Na verdade, eu acho que é muito importante, né, isso, Sueli, que você está fazendo, mergulhar mesmo, entender, né, quais são os desvios, se precisar de ajuda, estamos à disposição para desenvolver esse trabalho, que é muito importante, porque, como falamos, é uma área sensível, é uma área que precisa de atenção. Na verdade, toda locadora é uma área que eu diria para você, deem atenção para a manutenção. Então, é muito importante entender quais são as possíveis causas, e não só entender. Eu acho que é muito importante, eu vou bater sempre na tecla, registrar. Eu preciso ter registrado, porque eu tenho um histórico, e com base nesse histórico, eu consigo tomar decisões baseadas em evidências. Não em, eu acho que vai dar certo, eu acho que é o melhor caminho é fazer a manutenção desse formato. Não, mas pelo contrário, eu vou ter evidências para trabalhar. Muito bom. O Cabral, né, tá perguntando aqui, ó, focar em equipamentos com menor disponibilidade no estoque é interessante, Rogério? Por exemplo, ele tem só 2 betoneiras lá e uma quebrou. É interessante ele consertar primeiro, colocar na ordem de como prioridade na manutenção a betoneira que quebrou e pular a ordem daqueles equipamentos que estão na fila de Então, manutenção? aí vamos entrar, eu acho que é até interessante falar nesse escopo, porque eu vou ter uma sequência, né? Uma sequência que já foi programada e pré-estabelecida, só que aí eu vou ter uma situação, por exemplo, eu tenho 3 betoneiras e essas betoneiras, elas são itens quentes, né? Tem muita saída na minha região. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou reprogramar a minha sequência e essa betoneira que está quebrada, ela vai virar não uma urgência. Se você for ver, tudo é urgente, né? Se descer na manutenção, tudo é urgente. Aí você vai criar uma regra de que está sequenciado, mas houve uma emergência. Temos que tomar cuidado com essa emergência, porque senão tudo vira emergência também, né? Mas é importante justamente criarmos, né, essa sistemática de entender. A betoneira tem uma saída legal, eu tenho 2, só que 2 não atende, né? A minha saída média. Você tem um controle de saída, certo? Então você precisa fazer o quê? Criar esse plano de emergência. Então, emergência, eu vou pôr essa betoneira para estar sendo realizada a manutenção dela antes até que as outras. Eu já fui em uma locadora, Rogério, que eles faziam assim, colocava por dias da semana. Então, os equipamentos que chegaram na segunda, tem até a próxima segunda para fazer manutenção. Sim, eu conheço esse sistema. E tinha um mecânico, eu acho, que atendia essas urgências quando tinha que passar algum equipamento na frente, não atrapalhava toda a sequência, tinha alguém específico que resolvia essas emergências. Eu acho que funciona bem quando você tem uma equipe grande, sim, né? você tem uma equipe polivalente que você consegue ter alguém focada só essas emergências que acontecem, ok. Mas se não tem, na verdade, um equipamento que vai te... Porque a minha preocupação, eu acho que é diretamente, porque o mecânico, ele não está tratando direto com o cliente, quem vai tratar é a parte comercial.
Agora, e o comercial, ele está preocupado em fazer a locação, é o trabalho dele. Agora, é importante você fazer o quê? Lá no sistema consta 3 bitoneiras, do exemplo, né? Eu tenho uma que está faltando, e você locou as 3. Como que vai fazer, né? Eu tenho que entregar, o cliente ele quer o equipamento. Então, eu acho que é importante realmente, né? Se você tem uma equipe que consegue trazer solução simultaneamente, ótimo. Se você não tem, crie uma regra de sequenciamento considerando as emergências. Muito bom. Muito Tem bom. mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? O Rogério, ele percorreu os 5 passos para você conseguir ter uma manutenção mais produtiva, mais rentável. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão, eu vou falar para vocês primeiro agradecer ao Rogério, falar que a gente está com 80% confirmado, segunda imersão. A gente está só esperando as liberações que devem sair até o final de julho para a organização de evento. Então, eu quero agradecer todo mundo que participou. Assim que a gente tiver a data confirmada do segunda imersão, que deve ser em outubro, e os participantes, as palestras, a gente vai divulgar para vocês. Mas eu agradeço a presença do Rogério, agradeço também a participação de todos, foi muito produtivo, foi uma live com muita participação, é assim que é importante. E falar para vocês que a gente está à disposição. Toda a equipe da Fera Consult está à disposição de vocês para tirar dúvidas, para auxiliar naquilo que for necessário. Tá bom? Muito obrigada. Rogério, quer dar as suas palavras finais? Eu quero sim, na verdade, eu queria agradecer até o próprio, acho que o Miguel, que ele colocou, Miguel Dantas, né? Na verdade, eu não consigo fazer menos que isso, Miguel. Eu tenho que fazer isso, né? Senão eu não estou cumprindo o meu propósito. Eu tenho que compartilhar a informação e, se possível, e alguém vai ajudar, ter uma visão sistêmica do processo. Esse é o meu trabalho mesmo, na verdade, eu gosto disso, né? Me sinto muito feliz em desenvolver esse trabalho. E dizer que a Fera Consult, ela está, né? Na verdade, ela foi criada com esse propósito de desenvolver, né? Assuntos, né? Para melhor trazer, né, uma gestão efetiva, né, para você locador, você locadora. Então, eu fico muito feliz, né, por todos que legal. Olha só, então eu fico muito feliz por vocês, né, todos vocês que separaram esse tempo aí, aos amigos aí que separaram esse tempo para participar. E sigo à disposição, se precisar do meu contato, vai estar disponível, né? A Fera Consult está no mercado justamente para trazer simplicidade a assuntos complexos e resolução de problemas focado em resultado. Ok? Eu agradeço a todos aí. E a Kelly colocou aqui para próxima. não esquecerem de criar o grupo de troca de peças. O Rogério e o Rodrigo ficaram como responsáveis, Kelly, para fazer isso. Pode ficar tranquila. Boa noite a todos, viu, gente? Muito obrigada.